Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo para vocês um novo vídeo aqui para o canal da GF Criativa e mais um vídeo da série Explorando Fintechs. E eu já trago para vocês uma das principais fintechs que a gente tem aqui no Brasil em número de usuários, em funcionalidades e inovação, que é o Guia Bolso. O Guia Bolso ele é uma fintech voltada para as finanças pessoais, no intuito de você conseguir controlar as suas finanças. Então, a principal versão dele é em aplicativo, mas como eu vou mostrar para vocês, também é possível usar na versão web, mas o intuito é de ser um aplicativo que mostra como o seu dinheiro está se comportando. Então, você vai conseguir ver as entradas e as saídas, você consegue integrar isso com o banco, então os dados já vêm automaticamente, e ele te dá uma visão de como está a sua saúde financeira. Vamos olhar um pouquinho então essa página inicial, depois a gente vê algumas funcionalidades e por fim a gente olha por dentro da versão web o que tem de funcionalidade. Então a primeira coisa é um aplicativo 100% gratuito. Para se cadastrar, você pode fazer pelo meio do aplicativo, então baixa o aplicativo e se cadastra, ou aqui na versão web também é possível fazer esse cadastro. O intuito, então, do Guia Bolso, essa frase resume bem, ele unifica suas contas e cartões em um único lugar, ele analisa seus dados e seleciona os melhores produtos financeiros para o seu perfil e momento de vida. Então, como eu falei, a principal função do Guia Bolso é essa questão de controle das finanças pessoais. Mas ele tem funções extras que você, se você quiser, você pode aproveitar, que é no sentido de contratar produtos financeiros por meio de parcerias que o Guia Bolso tem, que ele vai saber como que funciona as suas finanças e a partir disso ele pode te dar sugestões de alguns produtos financeiros que acabam se enquadrando ao seu perfil. Nesse momento, quais são os produtos financeiros que ele oferece através dessas parcerias? Então ele tem empréstimos, cartões de crédito, investimentos, contas digitais e seguros. Então, nenhum deles o produto financeiro é do Guia Bolso. Os produtos financeiros são de parceiros e aí você pode contratar com condições especiais pelo Guia Bolso. Então, só para vocês terem uma noção, no quesito empréstimos, hoje o Guia Bolso tem parceria com a BV Financeira, com o Digio e com o Portocred. Então, fica um extra para você. Como eu falei, principal ideia do uso do Guia Bolso é ter esse controle das suas finanças pessoais. Vamos olhar agora um pouquinho as funcionalidades do aplicativo e aí depois a gente começa a dar uma olhada por dentro do sistema. Então, principal missão, principal ideia do Guia Bolso, como eu comentei, o juntar todos os seus dados financeiros num único lugar e ter essa visão de onde você está gastando, como você está gastando, qual o dinheiro que está entrando para você, como que é o saldo. Então, unificar tudo isso e muito mais do que isso, possibilitar conciliar com o seu planejamento financeiro. Então, lá dentro do Guia Bolso, você pode cadastrar quanto que você quer gastar em cada categoria. Alimentação, saúde, moradia, transporte, entre outras. E aí você consegue ver o comparativo do quanto realmente foi gasto ou recebido e o que você havia planejado. Então, uma boa integração entre planejamento e conciliar. Aí tem a ideia que a gente vai comentar melhor, trouxe uma notícia para vocês verem, uma funcionalidade bem legal de transferência de dinheiro. Então, como eu comentei, o Guia Bolso ele não é um banco, ele não tem os produtos financeiros, mas ele tem uma tecnologia que você pode transferir dinheiro de uma conta bancária para qualquer outra conta bancária, sem custos, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Que a forma mais tradicional que a gente tem, por enquanto, no Brasil para fazer essas transferências são as TEDs e as DOCs. Nos dois casos, elas não são 24 horas por dia, 7 dias por semana, elas funcionam só em dias úteis. Muitas vezes elas têm custos para a pessoa fazer a transferência. E o Guia Bolso ele trouxe uma funcionalidade para não ter custo e ser praticamente instantâneo. Daqui a pouquinho a gente fala melhor disso. A questão dos produtos financeiros a gente já comentou. E aqui a base de usuários, né? Então, mais de 6 milhões de pessoas. A sincronização de contas é um dos grandes diferenciais do Guia Bolso. Então, você
numa planilha, em alguns outros aplicativos, você pode cadastrar manualmente entradas e saídas, ou você pode importar arquivos de extrato, aqueles arquivos OFX. Aqui no Guia Bolsa, eles têm uma tecnologia que ele consegue integrar com a sua conta bancária e já trazer a movimentação para o aplicativo. Já vamos falar melhor disso, de como funciona, de segurança, mas é uma praticidade bem interessante, que vai acabar funcionando com contas bancárias e cartões, de acordo com uma lista de bancos que já possibilitam isso aqui dentro. Como eu falei, os gastos eles não vão vir só como um extrato, vai haver uma categorização de gastos. Então, muitas vezes, automaticamente, o Guia Bolso já vai, pelo CNPJ, pelo histórico, conseguir entender o que é uma categoria. Um outro caso, você mesmo pode categorizar. O planejamento, que eu comentei, muito interessante. Não adianta só você ver o que já foi, mas é importante ter esse direcionamento. Então, você já consegue fazer tudo isso dentro do Guia Bolso. E tem também a opção do radar CPF, para você fazer uma consulta do seu CPF. Então aqui, primeiro ponto, a gente está falando de dados financeiros, dados pessoais. Então, aspecto de segurança, né? O Guia Bolso é seguro? Primeira coisa, eles já, há um bom tempo, eles estão adequados às normas da LGPD. LGPD, há pouquinho tempo, começou a valer. Eles já foram atrás disso desde o começo para proteger os dados dos usuários e ter também, em paralelo a isso, o protocolo de segurança tecnológica de nível bancário. Então, o Guia Bolsa ele faz um grande investimento para essa proteção. Para fazer a integração com os bancos, o Guia Bolso ele tem um processo, ele vai até variar de caso a caso, mas de uma certa forma geral, com exceção aqui do banco original, qual que é o processo? Você vai criar sua conta no Guia Bolso, ele vai pedir, vou já até mostrar por dentro do sistema para vocês verem. Então, o que ele vai mostrar para você? Ó? Aqui em contas e cartões, ele vai ter essa opção sincronizar conta. Esses são os bancos que permitem essa sincronização com o Guia Bolso nesse momento. Então, a gente tem o Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, Nubank, Banco Inter e Banco Original. Então, por exemplo, eu tenho conta bancária no Santander. Vou vir aqui e vou precisar colocar alguns dados. Então, o meu CPF, a agência, a conta corrente e a senha do Internet Banking. E aí você pode estar se perguntando, pô, mas eu vou pôr a senha do meu banco aí? Essa senha do Internet Banking é aquela senha que a gente tem para entrar no sistema e só fazer consultas. Então, ver o extrato, ver o saldo. Todos os bancos eles acabam tendo essa senha de login e depois aquela senha token, algum outro mecanismo para as movimentações, para as transações. Para o Guia Bolso conseguir ter o acesso para você dos dados e trazer para cá, ele precisa então dessa senha só de acesso. Então essa é a senha que ele coloca aqui. Se você até coloca, é para ele possibilitar aquele modo de visualização. E ele até tem aqui, se quiser ler os dados melhores, para autorizar ele consultar, apenas em modo de visualização. Outro ponto legal é que, até voltando nas contas e cartões para integrar, no banco original, as coisas já estão um pouquinho diferentes, um pouquinho mais interessantes e com uma inovação maior. Aqui não só no Brasil, né, no mundo todo, mas aqui no Brasil há um movimento que está cada vez mais se fortalecendo, que é o chamado Open Banking, que são os dados dos usuários que podem ser passados entre bancos, aplicativos, por isso a expressão Open Banking, né, banco aberto. Então, com o banco original, isso já está desenvolvido. Guia Bolso, banco original, é uma API, então como se fosse uma integração própria entre os dois, um canal de comunicação, que você não precisa ficar colocando aquela senha, nada. Isso já é automaticamente feito e é uma inovação no Brasil. Então, um ponto muito interessante. E, então, independente da senha, da integração, é ter também essa questão de estar dentro da lei. Então, se você fica a seu critério, se você quer ter essa integração automática, ou você precisa, naqueles outros bancos, dar acesso ao modo de visualização, ou você pode lançar tudo manualmente. Uma coisa não anula a outra. Aqui, reforçando
a segurança. Então, como eu falei, eles investem em tecnologia em nível bancário, eles nunca vão poder fazer uma movimentação, e a gente viu que tem uma boa base de usuários, né? O que é importante reforçar é que as integrações e a finalidade do Guia Bolsa é para finanças pessoais. Então, como eles colocam aqui, conta pessoa física. Então, não é o aplicativo para sua conta jurídica, não é o aplicativo para controle das finanças do negócio. Vocês já viram aqui no canal da GF Criativa que existem outros aplicativos, outras fintechs com essa finalidade. E aqui também acho que é importante reforçar que a conta tem que ser individual para essa integração. Então, se for uma conta conjunta, por enquanto o Guia Bolso não consegue puxar automaticamente. Conta salário também não e conta fácil também não. Basicamente o que ele integra, né? Conta pessoa física e individual desses bancos que eu mostrei para vocês. E aí, a partir dessas contas, ele consegue trazer dados também dos cartões vinculados a elas e as contas poupanças que estejam vinculadas a essa conta individual, pessoa física. Dos bancos já mostrei para vocês. Então, Banco do Brasil, Bradesco, Banco Inter, Caixa, Itaú, Original, Santander e Nubank. Uma lista que ao longo do tempo vai trazendo outros bancos digitais. A gente viu que no aspecto de empréstimo, cartão de crédito, investimento, conta digital e seguro, eles têm as parcerias, não são funcionalidades do Guia Bolso, e já falamos daqui a pouquinho da função transferência. Por fim, antes de falar dentro do sistema web e da transferência, aqui eu coloquei um print de uma tela do aplicativo no celular. Então, você tem a tela mostrando gastos em maio, gastos no mês, gasto estimado de acordo com o seu planejamento, e aí ele vai mostrando as categorias. Então, aqui está selecionada educação, aí tem moradia, transporte. Então, como eu falei, por que essa barrinha não está cheia? A barra inteira é o que você havia planejado. E o que está cheio é o que já foi gasto no respectivo mês. Aqui é outra visão. E aqui embaixo de onde ele puxou esses dados. Lá da integração bancária ou do lançamento manual que a pessoa fez. Saúde, cheque, compensado, tal valor. E aí você consegue ver essa visão mês a mês, né? Então, maio, quanto que você recebeu, quanto que você gastou. Planejado em relação ao consolidado. Então você consegue ter esse acompanhamento tanto do passado quanto dos meses futuros. Na versão web, vou voltar aqui para vocês verem, aqui é uma conta de exemplo, então não tem nada integrado, mas basicamente quero integrar. Na versão web eu preciso então fazer, para ter todas as funcionalidades abertas, fazer essa sincronização com alguma dessas contas. Como vocês viram, posso ir nesse intuito, com exceção do original, colocando meus dados e a senha do Internet Banking, ou eu posso já aproveitar o Open Banking no caso do original. E uma vez que eu preencho todas essas telas que a gente viu via aplicativo, eu vou conseguir ver aqui em resumo, em extrato, esse comparativo de gastos e receitas. Então, fica uma função bem interessante para você ter praticidade e, ao mesmo tempo, ter o controle sobre as suas finanças. E o último ponto que eu queria comentar, que a gente já viu algumas vezes, que é a questão das transferências bancárias. Esse ponto que a gente viu aqui, a função transferência. É uma função nova, é uma função que ela está antecipando o Pix. Então, para quem não viu, lá no blog da GF Criativa tem um post explicando um pouquinho sobre o novo sistema de pagamentos brasileiro, que é o Pix. Alguns bancos já estão começando a fazer os cadastros. Ele começa oficialmente a funcionar em outubro, tendo a data para já movimentações em novembro. Basicamente, a ideia de TEDs e DOCs que a gente tem hoje, como eu já comentei, que é só em dia útil, tem custos mais altos, não é instantânea, o Pix vai resolver isso. Então, você vai ter um sistema de transferências e pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana e com custos bem mais baixos. É uma tecnologia nova que está favorecendo essa questão de transferências financeiras. O Guia Bolso, de certa forma, ele já trouxe uma funcionalidade muito interessante, por isso que o título da notícia aqui da Money Times é Antecipou o Pix. Por quê? Basicamente
Por meio do seu cartão de débito do banco, você vai conseguir fazer uma transferência instantânea sem custos para qualquer outro banco. Então, por exemplo, tenho o cartão de débito do Bradesco. Aqui, vou integrar ele com o Guia Bolso, vou colocar os meus dados e eu posso fazer uma transferência para qualquer outra conta bancária de qualquer outro banco, que vai cair em poucos segundos e em qualquer dia, seja sábado, domingo, feriado. Aí então, qual que é a ideia, né? As transferências são gratuitas, o valor cai em até 5 minutos e até nos finais de semana. Hoje, quais são os bancos que você consegue transferir, fazer essa transferência? Então, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander e Stone. O próprio Guia Bolso, aqui até na notícia eles mostram, eles já estão também começando a preparar essa funcionalidade para outros bancos. Então, o próprio Nubank, deixa eu voltar aqui na telinha dele, o Nubank, o Itaú até que já está na lista, o Banco Inter. Então, isso foi lançado semana passada, é recente, e eles já estão se movimentando para oferecer outros bancos também fazendo essa transferência. Então, como vocês viram, é uma inovação, se antecipou a algo que já é uma realidade aqui no Brasil, se antecipou ao Pix, e acaba sendo, então, uma funcionalidade bem legal. Então é isso, pessoal. Esse foi esse panorama geral sobre o Guia Bolso. Como vocês já devem ter visto aqui no canal da GF Criativa, já trouxe outras opções também de aplicativos para controle de finanças pessoais. Cabe você decidir qual que você acha mais interessante para o seu perfil, qual você acha mais prático. E aqui fica o Guia Bolso como uma ótima opção para isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, só deixar aqui embaixo no campo de comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.